Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando o nosso caminhar hoje e sempre, e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes nas nossas vidas, no nosso caminhar, na nossa jornada evolutiva. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 80 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Bendigamos, e ele começa nos dizendo o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Ou seja, a gente sempre tem que estar atento, e eu sempre enfatizo que a gente tem que ser verdadeiro, primeiramente conosco, e consequentemente com todos aqueles que nos cercam. Por quê? O desmentido talvez chegue hoje. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e estar em paz com a nossa consciência. Porque eu sempre enfatizo que a gente pode enganar todo mundo, ou tentar enganar as pessoas. Mas a nossa consciência e o plano espiritual, ninguém consegue enganar. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Ou seja, quantas vezes nós estamos desesperados, angustiados, enfrentando uma situação difícil, e a gente pensa assim, não sei mais o que fazer, não tem solução. E aí aparece a solução. A gente recebe ajuda, às vezes de irmãos próximos, familiares. E às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Claro, não subestimando a capacidade de ninguém, não subestimando as pessoas, mas às vezes a solução está na nossa frente e a gente consegue enxergar. E aí vem uma pessoa, às vezes um desconhecido, ou numa conversa coloquial, numa situação inusitada, e a pessoa abre os nossos olhos e a gente consegue encontrar a solução para aquele problema, que até então estava dificílimo para ser resolvido. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Exatamente. Quantas vezes pessoas que, inclusive os próprios médicos falam assim, olha, não tem mais o que fazer. Já tentamos tudo, mas não tem mais o que fazer. Agora é só rezar e esperar. E as pessoas se curam. E as pessoas saem ilesas. Às vezes com sequelas, mas as pessoas conseguem passar por aquela situação difícil. Aquele problema de saúde que até então era irremediável. E as pessoas conseguem. Por conta da espiritualidade amiga, por conta do seu merecimento, por conta da sua fé, o acreditar. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Exatamente. Pessoas que fizeram muitas coisas erradas e depois se arrependem. E a partir de determinado momento mudam a sua vida. É claro que muitas vezes acontecem coisas nas vidas dessas pessoas que fazem com que elas tenham essa mudança abrupta. E também não compete a nós o julgamento. Jesus mesmo falava, não importa o que você fez, é claro, se você cometeu um erro, se você cometeu uma falha, não estamos aqui para julgar. Se arrependa do que você fez, e daqui para frente não peques mais, não erres mais. E é isso. Se Jesus dizia isso, quiçá nós. Então a gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que condenar ninguém. E realmente externar pensamentos positivos, vibrações positivas para que as pessoas mudem. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te afiguravam
plenamente insolúveis. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Situações que você fala assim, puxa, não tenho o que fazer. Não sei como vou resolver esse problema. Uma situação difícil, delicadíssima. E aí o texto diz, teatreaste problemas complexos que encontraram uma equação de improviso, ou seja, em situações inusitadas. A resolução vem quando a gente menos espera. Ou conversando com pessoas, conversas informais, conversas do dia a dia, e a gente externa o nosso posicionamento, externa, a pessoa pergunta, questiona, e a gente não está bem. Quando a gente está enfrentando uma situação difícil, eu particularmente não consigo ficar bem. E aí a gente abre o coração, conversa com as pessoas, e as pessoas falam, olha, eu já vivi situações delicadíssimas também, eu já passei por uma situação semelhante e eu fiz isso. É claro que nós somos diferentes, as pessoas são diferentes. As pessoas têm entendimentos diferentes, têm comportamentos diferentes. E talvez a resolução para aquele mesmo problema seja diferente para cada um. Mas o importante é que a gente consegue. Nós temos condição de superar todas essas dificuldades. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram um rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Veja, o capítulo continua falando de otimismo, de perseverança, de resiliência. Choraste sobre situações inquietantes. Quantas vezes nós não nos deparamos com essas situações? Eu, particularmente, eu sempre enfatizo que eu sou chorão. E a gente fica triste, angustiado. E não tem, vejam, não tenham vergonha de chorar. Não tenham vergonha de chorar. Mas que o seu choro seja verdadeiro. Não tem problema, chora. O canto da sua casa, enfim, o local é o que menos importa. Em silêncio, no seu quarto, na sua casa. Ou com os amigos, com os familiares. O importante é a gente não ficar segurando as coisas. É a gente colocar para fora, é a gente externar. Se está com problema, é claro, tem pessoas que são mais reservadas, a gente tem que respeitar também. Mas fale do seu problema. Converse com as pessoas que te cercam, procure ajuda. E converse com a espiritualidade também. Tenho a certeza de que nós jamais seremos desamparados. Isso é um grande conforto para todos nós. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. Exatamente, as pessoas não têm culpa das dificuldades que nós estamos enfrentando, dos problemas. E também não tenhamos aquele pensamento, a gente está pagando, nós estamos pagando. Nós estamos aqui para pagar, e ninguém está aqui para pagar nada. Nós estamos aqui neste mundo, nesse planeta, para aprender, para melhorar. O que fizemos no passado, ficou no passado. Não volta, o passado não volta. Ficou no passado. Ainda que nessa existência nós saibamos o que nós fizemos, também não volta. Então, é procurar melhorar, procurar não errar mais se cometemos erros, se cometemos falhas, e viver o hoje, pensando no amanhã. É isso que importa. E ele fala aqui também, refreia a língua. Exatamente, as pessoas não têm culpa. Eu tenho uma postura particular. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou falador, estou sempre conversando, sempre falando, sempre gesticulando. E quando eu estou em silêncio é porque alguma coisa não está bem. Então a postura que eu tenho é a de me calar. Porque de repente, nervoso ou preocupado, a gente pode falar alguma coisa, digamos assim, não muito desejável para as pessoas. E como eu já ressaltei, as pessoas não têm culpa dos nossos problemas. Nós somos responsáveis. Então a gente tem que procurar se calar. Não é sair falando, xingando, ofendendo as pessoas ou blasfemando. Porque Deus não existe, porque Deus me abandonou, porque a espiritualidade me abandonou. Não. Nós que os abandonamos. Nós que nos abandonamos. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Exatamente. E vejam, não é nenhum julgamento também, nenhum questionamento, porque nós somos assim.
Nós somos seres humanos, nós temos sentimento. E a gente fica desesperado. Eu, particularmente, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa acelerada, metódica. E eu sofria muito com isso. Quando eu estava com problema, eu sofria muito. Uma dificuldade, mesmo que as coisas estivessem controladas. Mas só pelo fato de passar por aquela situação, de ter que passar por aquela situação, já me deixava desnorteado. Mas a vida vai nos ensinando, vai nos mostrando que a gente tem que ter paciência, que tem que ter calma, que tudo se resolve. E para finalizar, entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Ou seja, tenhamos paciência, resiliência, porque o amparo e a ajuda virá no momento certo. Então a gente tem que ter calma. Por mais que nós sejamos ansiosos, acelerados, que a gente queira resolver tudo rapidamente, nem sempre é assim. Então a gente tem que procurar se acalmar, ter confiança, acreditar na espiritualidade e acreditar em nós principalmente. Acreditar que nós somos capazes de resolver todas essas situações difíceis, todas as adversidades interpostas em nosso caminho. No mais, que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos, que os ensinamentos do Mestre Jesus norteiem a nossa caminhada hoje e sempre, e que nós tenhamos uma semana maravilhosa, com muita saúde, com muita paz, com muita luz, acreditando em nós e acreditando, de fato, que as adversidades, elas são momentâneas e elas vêm para nos fortalecer. Um beijo no coração de todos, muita luz, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.